E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa condição social, ela não determina a nossa capacidade. Vamos começar a leitura então? Vamos aqui com o pastor. E quando eu parar, você para, depois nós vamos ler os versículos. Vamos lá. Em alguns pontos de nossas vidas, muitos de nós gostaríamos de ter mais recursos do que realmente possuímos. Olhamos para os recursos de outra pessoa e sentimos inveja. Lamentamos nossa pobreza aparente. Essa atitude é um tremendo bloqueio para liberar todo o nosso potencial, porque a visão de Deus de pobreza e riqueza é muito diferente da nossa, e Ele está mais preocupado com o que nós fazemos, com o que temos, do que com o quanto nós temos, porque muitas vezes a pessoa ela tem o sonho de ter o próprio negócio, ela tem o sonho de voltar a estudar, ela tem o sonho de crescer na vida financeira, ela almeja muitas coisas. Só que o problema que muitas vezes nós acabamos fazendo é nos comparando com os outros. Às vezes você olha para o vizinho do lado, mas se eu tivesse a condição financeira que o vizinho tem, o dinheiro que ele tem, os recursos que ele tem, puxa, eu conseguia botar o meu negócio, a minha vida para frente, tudo ia dar certo. Só que, às vezes, meu irmão, a gente não tem toda a condição social, humana que nós gostaríamos de ter. Mas você tem o que você precisa, que é todo o potencial e os recursos de quem? De Deus. Os recursos que você precisa é Deus que vai te dar. Deus jamais me colocaria um sonho, um desejo dentro do meu coração, se eu não tivesse a capacidade de botar isso em prática. E se Deus me deu um desejo, uma vontade, um sonho, um projeto, Ele sabe das minhas condições. Quando Deus chamou você para a igreja, chamou você para o ministério, Deus sabia quem você era, sabia a condição social a qual você se encontra, sabe qual é a classe a qual você pertence. Ele sabia tudo que você tinha, aquilo que você não tinha. E mesmo assim Ele botou um sonho, um desejo dentro de você. Então se você tem um sonho, pastor, eu tenho vontade de voltar a estudar, montar o meu negócio, de crescer, de prosperar, de ir para frente. Eu tenho muito sonho, pastor, mas é que eu não tenho condição financeira de botar isso em prática. Esse é o nosso erro, olhar para a nossa condição. Não olhe para você, olhe para aquele que te deu o sonho. Olhe para aquele que colocou esse objetivo dentro do seu coração. E quem colocou esse objetivo em mim é Deus. Então Deus que me deu esse sonho, Ele sabia que eu não tinha nem o dinheiro para começar. Mas se Ele botou o sonho, Ele sabe o que Ele vai me dar para que eu comece, para que eu coloque em prática, para que eu consiga chegar lá. Ele sabe quem Ele vai usar, qual é a porta que Ele vai abrir. Então não olhe para as suas condições. Nós temos que olhar para quem? Para aquele que nos deu a chamada, aquele que nos escolheu, aquele que diz que você pode ter o seu próprio negócio, aquele que diz que você pode crescer, que você pode ir para frente. É para ele que eu tenho que olhar. Às vezes quando a gente olha para o vizinho, para o carro do outro, para a empresa do outro, para a condição daquele, a gente começa a se menosprezar. Puxa, mas se eu tivesse o que o outro tem, não adianta eu ficar no se eu tivesse, eu tenho que acordar, poxa, agora eu não tenho. Mas se Deus me deu o desejo, Ele vai me dar toda a condição que eu preciso. Ele vai me dar os recursos. Como que Deus vai me dar? Não me pergunte isso, Ele é Deus e Ele sabe como que Ele vai fazer. E às vezes Ele vai fazer de uma forma como a gente não imagina, pode usar uma pessoa que nós não esperamos. E eu tenho que parar de olhar para mim e olhar para quem? Para Deus. Olhe para Deus. Se Ele te chamou, colocou um desejo dentro de você, botou esse potencial aí dentro, é porque você é capaz, independente de como está a sua situação financeira hoje. Tem pessoas que a situação financeira está estável, mas tem outras que a situação financeira está difícil. E normalmente quando a situação financeira está difícil, a gente olha para a nossa situação e isso nos faz duvidar. Isso nos faz deixar de acreditar. E a Bíblia Sagrada diz que eu só tenho que olhar para uma pessoa, e essa pessoa é o Deus que me chamou. Então eu não vou olhar para a minha condição, eu vou olhar para aquele sonho que Deus botou. Se Deus disse que eu posso, quem sou eu para dizer que eu não tenho condições e que eu não vou chegar lá? Se a Bíblia Sagrada diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então vamos para a primeira parte aqui da lição, primeiro subitem, aqui é a introdução, vamos lá. Número 1, pobreza e riqueza, nós vamos dar uma olhada sobre isso. É um ponto de vista o quê? Bíblico. Então nós vamos olhar biblicamente o que é pobreza e riqueza. Humanamente você sabe, o pobre é aquele que tem menos condições, o rico é aquele que tem mais condições financeiras. Mas agora vamos olhar biblicamente. O que Deus acha sobre isso? O que Deus fala sobre isso? Porque tem pessoa que diz, pastor, eu nunca vou ter o meu próprio negócio porque eu sou pobre. Eu nunca vou fazer a faculdade porque eu não tenho condição. Eu nunca vou chegar lá. Para com isso, você está olhando humanamente. Agora vamos olhar biblicamente para essa situação e para esse assunto. Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que Deus favorece os ricos e priva os pobres. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Deus ama
e preocupa-se com todas as pessoas, diz o nosso estudo, ricos e pobres. Os ricos e os pobres têm isso em comum. Provérbios 22, versículo 2. O Senhor fez todos eles. Todas as pessoas foram criadas por Deus, seja eu rico, seja eu pobre. Quem me criou foi quem? Foi Deus. Agora continua. Por conseguinte, não é que Deus faça pessoas ricas e pessoas pobres. Não é Deus que vai lá, o fulano vai ser rico, o Beltrano vai ser pobre. As oportunidades surgem para todos. A gente tem que agarrar elas durante o curso da nossa vida. Aí diz mais, ao contrário, Deus fez todas as pessoas, algumas se tornam ricas e outras se tornam pobres. A chave é o que você faz com os recursos que Deus lhe dá. A pobreza não é um dom de Deus, mas o resultado das nossas ações. O grau de riqueza ou pobreza em que você se encontra está em grande parte relacionado ao modo como você está usando o que possui. Quem trabalha e sabe usar os recursos que recebe, o que essa pessoa faz? Ela prospera. Enquanto uma pessoa que não gosta de trabalhar ou que não aproveita as oportunidades que surgem em seu caminho, ela torna-se pobre. O seu sucesso não é determinado pelo que você tem, mas pelo que você faz com aquilo que tem. Porque olha para mim, a pessoa reclama, eu estou sem dinheiro. Para mim, uma pessoa que chega e diz assim, eu estou sem dinheiro, ela está se enganando. Porque se ela tem um trabalho, todo mês chega um salário aonde? Na mão dela. Mas eu estou sem dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, o recurso chegou até as minhas mãos. O problema é o que eu estou fazendo com o recurso que Deus me dá. O dinheiro chega na mão de todo mundo, o trabalho chega na mão de todo mundo, a oportunidade está surgindo, mas o problema é o que eu faço. Tem pessoa que recebe aquele dinheiro, economiza, faz aqui, investe, faz tal coisa, faz um curso, investe na sua vida profissional. Mas eu não tenho condição de pagar uma universidade. Pessoal, eu tive colegas na faculdade que a pessoa trabalhava num horário, estudava no outro. E às vezes no fim de semana pegava mais um trabalho porque queria pagar. A pessoa lutou para chegar lá, fez menos cadeiras, mas teve a formação. Então depende do que eu faço. Tem pessoa que o recurso chega na mão dela, ela gasta tudo. Mas eu estou difícil, pastor, eu estou pobre, a minha vida não vai para frente, a situação não muda. Aí você vai observar o que a pessoa faz com o dinheiro que chega até a mão dela, só faz dívida. Ela não está sabendo usar o que Deus está dando para ela. Deus não está preocupado com a minha condição social, mas Ele está preocupado com o que eu estou fazendo, com aquilo que chega até as minhas mãos. Quem estava aqui na reunião passada, lembra que eu disse, uma pessoa que ganha 1.000 por mês, esquecendo as contas, esquecendo tudo, em um ano ela ganhou 12 mil reais. E daí quando nós olhamos para trás e pensamos, o que eu fiz com 12 mil reais que eu ganhei? Às vezes você só está com uma meia furada, que você comprou na promoção, 6 por R$ 1,99, com um elástico cansado. Mas eu não tenho dinheiro. Não, você tem. Ele chegou na sua mão. Quantas vezes tu ganhou uma rescisão trabalhista? Quantas vezes tu fechou um bom negócio, um bom contrato, um bom trabalho e chegou um montante na sua mão? Mas hoje eu estou sem. Se eu estou sem, é o resultado das minhas ações. É o resultado do meu comportamento, do que eu faço com os recursos que Deus me dá. Deus não está preocupado se você é rico ou é pobre. Ele está preocupado com o que você está fazendo com o dinheiro que Ele bota na sua mão. E muitas vezes a gente não está conseguindo prosperar, a vida financeira não muda, por causa daquilo que eu estou fazendo com o dinheiro que chega até minha mão. E não podemos dizer que Deus não dá. Todo mês chega. Quem é aposentado faz jus à sua aposentadoria porque trabalhou o tempo necessário, contribuiu para que hoje esteja aposentado. É um valor que chega, mas você lutou, trabalhou a vida toda para se aposentar. Pastor, mas eu ando sem dinheiro. Mas por que eu ando sem dinheiro se todo mês entra dinheiro na minha conta? É um resultado das minhas ações. Então eu estou agindo errado com o dinheiro que chega até onde? Até as minhas mãos. Então, o que eu preciso? Pastor, eu preciso de mais dinheiro. É o que eu mais observo as pessoas me dizerem. Eu preciso de mais dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro, a minha vida muda. Aí eu dou mais dinheiro para a pessoa. O que ela faz? Ela se endivida mais ainda. Não, se eu ganhar um grande dinheiro, a minha vida muda. Ela ganha um grande valor. Do que eu não sei, mas vende um móvel, um carro, vende um bem. E ela ganha um grande valor, às vezes é até um inventário que a pessoa tinha lá, uma herança. E ela ganha um baita de um valor, vamos dizer assim, considerável. Passam-se algum tempo, ela paga todas as contas. Aí você procura essa pessoa de novo, 2 anos depois. Como é que ela está? Endividada de novo, pobre de novo, sem dinheiro de novo, às vezes morando de aluguel de novo. Mas um dia ela teve o problema, é o que ela faz
com aquilo que chega nas mãos dela. E isso nós temos que começar a analisar. Deus tem dado, o valor tem chegado. Você tem clientes, você vende. Ah, mas eu ganho 1.000, o outro ganha 2, o outro ganha 5, não sei quanto. Mas o dinheiro está chegando. Agora, o problema é o que eu estou fazendo com que chega. Tem pessoa que um dia já esteve lá em cima e agora está lá embaixo, por causa da maneira de administrar aquilo que ela possuía. Vamos continuar aqui no primeiro tópico da nossa lição. O seu sucesso não é determinado pelo que você tem, porque nós costumamos dizer que as coisas nós adquirimos. É assim ou não é assim? É. Nós costumamos dizer, não, o carro você adquire, a casa você adquire. Tudo na vida nós podemos adquirir novamente. Daí diz, o seu sucesso não é determinado pelo que você tem agora, porque às vezes agora você pode ter ou não, mas pelo que você faz com aquilo que tem. O que eu estou fazendo? Ah, mas eu tenho pouco, eu posso multiplicar esse pouco. Se eu tiver sabedoria para usar, eu posso usar ele de uma forma boa, que vai fazer me render, vai fazer eu conseguir conquistar mais. Aí tem 2 versículos importantes aqui que eu quero que você abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 12 primeiro. Primeiro abra em Provérbios, capítulo 12, comigo agora, que nós vamos olhar aqui 2 versículos importantes. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 12. Todo mundo encontrou? O versículo é o 11. Vamos ler com o pastor? Eu vou ler para você aqui, Provérbios 12, versículo 11. Diz assim, ó: o que lavra a sua terra, ele se fartará de pão. E diz o texto, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Então a primeira coisa, o que lavra a sua terra se fartará do quê? De pão. O que simboliza a minha terra? Simboliza o meu comportamento, a minha vida. Lavrar significa que você vai lá preparar a terra para quê? Para o plantio. E para preparar aquela terra, às vezes eu tenho que começar a tirar coisas ali que não são boas. Eu vou tirar aquela raiz que vai atrapalhar, eu vou tirar aquele capim, eu vou preparar a terra, eu vou abrir o sulco para poder lançar a semente. A semente é o que vai operar a multiplicação na minha vida. E às vezes é isso que a gente precisa fazer, lavrar, dar uma analisada na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa atitude. Às vezes a gente tem que tirar aquele capim, o comportamento errado, aquela raiz. Puxa, faz muito tempo que eu lido assim com dinheiro. E às vezes tem coisas que a gente tem que lavrar, a gente tem que ali cuidar da terra, preparar a terra, para que quando Deus mandar os recursos, eu possa usá-los e eles possam multiplicar na minha vida. Eles possam crescer, possam produzir os frutos que eu desejo para a minha vida financeira. Agora, se eu sigo os ociosos, a vida toda eu fui assim, eu não mudo, pastor, não adianta, é o meu comportamento, eu sou gastador, eu não sei. Se eu seguir o ocioso, a Bíblia diz que eu vou ficar sem pão. A minha vida toda eu vou passar, chegou muito dinheiro na minha mão e eu vou ser sempre pobre, não vou crescer, porque eu não soube administrar o que eu tinha. É o exemplo que eu dava na semana passada, falando sobre a pessoa que ganha 5 mil reais por mês. Se você esquecer as contas, esquecer tudo, em um ano ela tem 60 mil reais na mão dela. E daí você para pensar que em um ano ela tem 60 mil reais, mas você vai olhar, ela ainda está de a pé, ela não tem nem o carro ainda. Por 60 mil dá para comprar um carro, nem que seja usado. Você vai olhar, nem a casa ela não tem, está morando de aluguel. Mas em um ano, ela ganhando 5 mil, em um ano ela ganhou 60, no mínimo, esquecendo as contas e o resto. Onde foi parar esse dinheiro? Aí você vai olhar a roupa, essa camisa aqui, já faz 5 fotos de aniversário que o Facebook lembra, é a mesma. Você vai olhar o sapato, já faz 2 anos, então não foi com esse dinheiro que eu comprei. Você vai olhar a calça, essa calça eu fui na formatura do meu filho, 3 anos atrás. E você olha, tudo que eu estou usando eu não comprei esse ano, e esses 60 foram onde? E às vezes evaporou, desapareceu, administrei mal o que chegou até as minhas mãos. A pessoa ganha 60. Se você parar para pensar, em 10 anos de trabalho, ela ganhou 600 mil reais. Dá para ter comprado um apartamento. Em 20 anos de trabalho, passou 1.200.000 pela mão dessa pessoa. E daí você vai olhar 20 anos depois, ainda continua de aluguel, continua andando de bicicleta, e continua com a camisa de 20 anos atrás. Então Deus manda os recursos, mas a pergunta é, o que eu estou fazendo com o que Deus está me dando? Não importa o que eu sou agora, o que importa é o que eu faço com o que Ele está me dando. Agora eu posso estar na pior situação, mas se eu tomar essa decisão, hoje eu vou mudar. Eu vou começar a administrar a minha vida de uma forma diferente. Tudo muda.
É uma decisão. Vamos em outro provérbio comigo, que é o capítulo 20. Provérbios 20. Vamos ali. É um pouquinho para frente, né? Você estava num provérbio, só anda uns capítulos para frente comigo. Provérbios capítulo 20, o versículo é o 13. Presta atenção com o pastor no que está escrito aqui. Provérbios 20, versículo 13. O que diz a nossa Bíblia aí, pessoal? Não ames o sono, para que não empobreças. E diz o texto sagrado, como é que ele diz? Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Então a Bíblia está dizendo, eu não posso amar o sono, eu tenho que abrir os meus olhos. Pastor, minha vida financeira não está boa, tudo está dando errado. Abra os seus olhos e começa a procurar onde está o erro. Deus não é o problema, porque Ele é o provedor. Todo mês Ele manda o recurso. Se não está indo tudo bem, eu tenho que abrir os meus olhos, eu tenho que acordar. Parar com esse sono de que, eu vou ganhar aquela bolada, eu pago as contas, a vida muda. Aí você paga as contas, 2 anos depois está cheio de conta de novo. Acorda, não é esse sono. Às vezes a gente está dormindo espiritualmente. Vamos ler de novo como é que ele diz. Não ames o sono para que você não empobreça. Abra os olhos, está na hora de eu começar a buscar ajuda, de eu observar o que está errado, o que eu não estou fazendo, o que está faltando para que a minha vida vá para frente. Aí ele diz, abra os teus olhos e te fartarás do quê? De pão. Irmão, quando eu abro os olhos, eu começo a enxergar coisas que antes eu não enxergava. E às vezes os nossos olhos físicos estão abertos, mas os espirituais estão fechados. E nós não conseguimos ver coisa na nossa loja, algumas coisas que outros estão vendo. Não conseguimos ver algumas coisas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que outros estão vendo. Então Deus está dizendo, abra os seus olhos. E talvez aqui Ele está dizendo, você abrir os espirituais. Para você começar a enxergar aquilo que você não enxergava. Que às vezes outras pessoas enxergaram, venceram e prosperaram. Mas eu ainda não estou enxergando. Então está na hora de eu acordar. Eu quero vencer. E tem uma coisa na vida que não volta mais, que é o tempo. O dinheiro que a gente jogou fora. Então está na hora de eu abrir os meus olhos. Às vezes nós já somos maduros, não dá mais para errar. Não é mais o momento de errar, não somos mais aquele adolescente, já somos maduros. Às vezes você já está nos 40, nos 50, pastor, se eu não acertar agora, eu não sei o que vai ser. Então nós temos que abrir os olhos e começar a tomar as decisões certas. E como que eu vou tomar essas decisões certas? Chegando perto desse Deus. Usando bem os recursos que Ele está me dando. Não vai dar para mim chegar no céu e reclamar, Deus não me deu nada. Deus vai dizer, todo mês eu te mandei. O problema é o que você fez com o que eu coloquei nas tuas mãos, com o que eu coloquei lá na tua conta. Então vamos mudar esse comportamento. Vamos para o ponto 2 da nossa folha, que diz assim, compreendendo os seus recursos. Então, os recursos Deus me manda, pobreza e riqueza. O ponto de vista bíblico, o que a gente percebeu? Deus não escolheu, o Joaquim vai ser rico, a Joana vai ser pobre. Não, Deus manda o recurso para todo mundo. Tem um que sabe administrar melhor, acumula riqueza, multiplica o que tem e prospera. Tem outro que não sabe administrar bem, gasta tudo, vive uma vida de aperto, mas os dois ganharam recurso. A vida deu oportunidade, um aproveitou, o outro deixou passar. Então os recursos Deus manda. Agora vamos continuar. Segundo título aqui do nosso estudo, compreendendo seus recursos. Tudo tem um propósito. O fato de trabalhar ou não para descobrir o propósito dos seus recursos determina quão eficaz ou ineficaz você usará esse recurso. Então tem que aprender a usar os recursos que Deus me dá. Porque a compreensão deve preceder o uso. O uso sem compreensão destrói o potencial. A gente está usando e às vezes usando de forma errada, botando fora, acumulando dívida. Assim, a liberação do seu potencial depende diretamente do seu empenho para conhecer o propósito dos recursos, para compreender suas propriedades, para obedecer às leis que os governam e para você se abrir ao potencial ilimitado de quem? Deles. E os recursos que eu preciso, todos eles estão em Deus. Ali colocamos um versículo que é Mateus 22, 29. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E é isso que eu preciso, chegar perto de Deus, descobrir o propósito, o plano. Deus, o Senhor está me mandando recursos, Deus, o Senhor sabe qual é a capacidade que eu tenho. Eu preciso chegar mais perto de Deus, buscar conhecer a Escritura. Pastor, mas eu não tenho condição, eu estou apertado, eu quero montar o meu próprio negócio, mas eu não tenho capital para começar. Mas eu vou chegar diante de Deus. O Senhor me colocou essa vontade de ter o meu negócio, de ter o meu escritório. O Senhor me deu essa formação. O Senhor me manda os recursos e Deus pode. O Deus que nos chama
é o Deus que vai nos dar toda a capacidade. Ah, pastor, eu trabalho em tal área e eu tenho um sonho. O Deus que bota o sonho é o Deus que vai te dar condição para que você possa realizar. Agora, o que eu preciso é procurar começar a chegar mais perto dele e descobrir quais os recursos que ele deixou disponíveis para mim. Quais os recursos que ele deixou lá no mundo espiritual para que eu possa usar. E como é que eu tomo posse das coisas espirituais? É pela fé. É assim que eu tomo posse das coisas espirituais, pela fé. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz assim: use os seus recursos. Um dos maiores problemas que a igreja enfrenta não é a falta de recursos, mas a falta de uso dos recursos. Todos os recursos que Deus deu a Adão estão à nossa disposição, mas nós não usamos aqueles recursos. A Bíblia afirma que Deus viu que tudo o que ele tinha feito era muito bom, Gênesis 1:31. Isso significa que todos os recursos que Deus havia dado ao homem eram bons. As Escrituras tornam claro que Deus é o Criador e Satanás é um deturpador. Satanás não cria nada, ele pode apenas perverter o que Deus criou. Aí reside a fonte do problema. Falsificações abundam em nosso mundo. Elas são resultados do mau uso e abuso por parte de Satanás, usando o homem dos recursos que Deus nos deu. Deus dá-lhe recursos de modo que você possa realizar o que deve. Ele concede-lhe esse recurso para que você possa viver com eles e não por eles. Aí diz, quando você começa a viver por dinheiro, por exemplo, se dá o quê? Se dá mal. Às vezes a gente deixa o dinheiro nos dominar, o trabalho tomar conta e vamos nos afastando de Deus, vamos nos distanciando do Senhor. O que mais? Quando o seu emprego for a coisa mais importante em sua vida, terá sérios problemas. Sempre que um recurso se torna mais importante que o propósito para o qual foi dado por Deus, você cruzou a linha entre o uso e o quê? Então Deus me dá o recurso, mas eu tenho que saber qual é o propósito que Deus me deu. Para que Deus está me enviando aquilo ali? Ah, eu vou usar, fazer isso e às vezes gasto demais, se enrola. Eu tenho que saber para que Deus me deu aquele trabalho. E não devo colocar nada dessas coisas à frente de quem? De Deus. Tem pessoa que às vezes coloca o trabalho à frente da família, à frente dos filhos, à frente do casamento, a vontade de ter dinheiro à frente de tudo. Não coloque nada à frente. Deus está me mandando recurso, agora eu tenho que ter sabedoria para usar. Sabedoria para usar aquilo que Deus me deu. Vamos lá em Mateus capítulo 6 e nós vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. E quando nós usamos o recurso que Deus nos dá de forma errada, sem conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, nós acabamos gerando problemas a nós mesmos. E depois a pessoa não dorme de noite porque está cheio de conta. Depois a pessoa passa o dia preocupado porque tem muita coisa para pagar e não tem de onde tirar. Porque eu estou usando os recursos que Deus me deu de uma forma equivocada, de uma forma errada. Mateus 6, é o primeiro livro do Novo Testamento, o versículo é o 24. Nunca coloque o dinheiro que chega na sua mão acima de Deus. O recurso ele vai te mandar, o dinheiro ele vai te mandar, mas ele tem que ser a primeira pessoa no seu caminho, nada pode estar na frente dele. Mateus 6, versículo 24 diz assim, podemos ler? Vamos ler junto, o que diz nossa Bíblia? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nunca coloque os recursos na frente de Deus. Não, agora eu estou trabalhando demais, eu não tenho mais tempo para Deus, eu não tenho mais tempo para a igreja, eu não tenho mais tempo para as coisas de Deus. Nunca bote nada na frente de Deus. Continua comigo. Aí diz o texto, no versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves dos céus que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, Deus fala, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos dizendo, com que beberemos, ou que comeremos, ou com que nos vestiremos,
porque todas essas coisas os gentios procuram, e de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Se você tiver uma caneta, sublinho 33, que aqui eu quero falar um pouquinho com você. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o que Deus está dizendo? Que eu tenho que aprender a colocar Ele na frente de tudo que eu preciso. Eu sei que nós estamos aqui porque precisamos de muitas coisas. Tem pessoa que está aqui que precisa de um emprego, tem outra que quer um grande negócio, tem outro que quer a causa na justiça, tem outro que quer ter o próprio negócio, o outro que quer ter um bom cliente. Todo mundo quer crescer. Só que Deus está nos ensinando uma coisa importante, que eu tenho que buscar o reino e a justiça, em primeiro lugar, e tudo que eu preciso me será o quê? Acrescentado. Por que às vezes Deus não pode acrescentar algumas coisas que Ele tem? Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono da terra e da plenitude, porque às vezes Ele não está em primeiro lugar na minha vida. O meu coração, às vezes, em primeiro lugar, está no dinheiro, está nas contas, está no trabalho, eu ando preocupado, eu não durmo de noite, eu estou roendo as unhas, tem pessoa que está caindo o cabelo e está preocupado com as coisas. Eu vou fazer uma pergunta: o que isso mudou na sua vida? O que toda a minha preocupação vai mudar na minha vida? Nada. Agora Deus está dizendo que se eu colocar Ele em primeiro lugar, tudo que eu preciso Ele pode me dar. Mas qual é o problema? Que nós estamos invertendo. Nós vivemos a vida toda correndo atrás de tudo. Vivemos a vida toda correndo atrás de todas as coisas. Mas o meu lugar não é correr atrás de tudo. O meu lugar é correr atrás de quem? De Deus. E Deus vai fazer o quê? Ele é que vai me acrescentar. Ele é o dono dos recursos. Ele botou o sonho, Ele vai me dar. Mas o que Deus quer que eu faça? Que eu corra atrás de quem? Dele. Quando eu correr atrás dele, Ele vai me mandar todos os recursos que eu preciso. O que você precisa? De um bom cliente? O que você precisa? De uma grande venda? O que você precisa para o mês de maio? Pensa com você agora. O que você precisa para esse mês? Coloque o Senhor em primeiro lugar. Amém. Quando Ele mandar o recurso para você, não esqueça dele. Tem pessoa que pede, pede, pede. Quando Deus dá, ela esquece de Deus. Ela esquece do Senhor e da parte que é dele. Bote Ele em primeiro lugar. Deus está dizendo: deixa eu cuidar do resto. Talvez até hoje você viveu essa vida, você correu atrás do resto, você se preocupou com tudo, você correu atrás de tudo, e talvez até agora não deu certo. Vamos trocar. Você vai buscar Deus de todo o seu coração, e você vai deixar o Senhor cuidar do quê? Do resto. E talvez vai começar a dar certo, porque qual é o meu lugar? A minha função é buscar Ele, e deixar que Ele cuide do quê? Do resto. E que Ele acrescente aquilo que eu preciso. Ele acrescente aquilo que eu necessito. Não fique correndo a vida toda atrás de tudo. E às vezes a gente corre a vida toda atrás de tudo e perde aquilo que Deus nos deu também de muito importante. Vai perdendo a própria vida, a amizade, a família, tudo. E talvez você está vivendo essa vida aí. Você corre atrás de todas as coisas. Mas Deus está dizendo: faça a mais importante. Coloque Ele em primeiro lugar. Deixa Ele guiar você, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te dar a palavra certa, deixa Ele trazer o cliente e te mostrar como negociar com essa pessoa. Bota Ele na sua frente. E às vezes está faltando isso. Nós colocarmos o Senhor na nossa vida financeira. Nós deixarmos Ele ser o nosso mentor, aquele que vai nos dar a direção, aquele que vai nos mostrar o que fazer. Todos os recursos que eu preciso, Ele tem. Tudo que eu preciso, Ele tem. Agora, se Ele estiver em primeiro lugar, Ele vai me dar a sabedoria que eu preciso para administrar. Ele vai me dar a sabedoria que eu preciso para vender. Ele vai me dar a sabedoria que eu preciso para negociar. E Ele vai me ajudar. Sem Ele, tudo é mais difícil nessa vida. Vamos ler de novo aqui? Aí diz o 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que Ele disse? E todas essas coisas vos serão. E talvez tu gostaria que Deus te acrescentasse muita coisa na sua vida. Mas para que Deus te acrescente tudo que você quer, uma só é necessária para você. Você buscar esse reino em primeiro lugar. Você buscar esse Deus em primeiro lugar. Então, tudo que eu estou precisando, Ele pode me acrescentar. Agora, para terminar, vamos ler o último versículo aqui, que é o 34, que diz assim: e não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E às vezes é o que mais incomoda você pensando no amanhã. É o que mais tira o seu sono, é o que mais te deixa preocupado, é pensando na reunião que você tem amanhã, no negócio que você tem amanhã, na conta que você tem amanhã, no que você tem para fazer até o final do mês, no que você precisa, o quanto você tem que vender, na meta que você tem que bater. E às vezes você anda tão inquieto com isso,
que não consegue tirar o tempo que você precisava tirar para Deus. E Deus está dizendo, deixa que, não fique preocupado com o amanhã, deixa que o Senhor vai prover. Amém. Eu tenho que começar a buscar Ele, confiar. Ele é o dono dos recursos. Ele é o dono de todas as coisas. Eu vou te fazer uma pergunta. Você daria o seu dinheiro para qualquer pessoa? Tu já experimentou um dia ir no caixa eletrônico, sacar R$1.000, sair caminhando pela rua e jogando nota de 50 para cima? Nunca pensou fazer isso? Para ver qual é o prazer que se sente? Não, você nunca pensou. Irmão, Deus também não pega a riqueza, o dinheiro, o recurso que Ele tem e dá para qualquer um. Deus só dá o que Ele tem se Ele confiar em você. E às vezes Deus não está podendo me dar o que Ele tem, porque Ele não está conseguindo confiar em mim. E muitas vezes que Ele te deu, nós acabamos botando tudo fora. Quantas vezes tu já ganhou um bom dinheiro, uma grande rescisão? Tu olha para a tua vida hoje e não tem nada. Mas o dinheiro você já teve. Então Deus não está conseguindo confiar em mim porque Ele não viu uma mudança na personalidade, na maneira de administrar os recursos. Ele está dizendo, para de correr atrás. Talvez você está tão preocupado com a máquina, está correndo atrás dela. Corra atrás de Deus. E deixa que Ele vá acrescentando o que você precisa dia a dia. Ele vai acrescentar na sua empresa, no seu escritório, na sua loja, na sua carreira, nos colegas, no pessoal que trabalha com você. Talvez você tenha corrido atrás de pessoas para trabalhar com você. E normalmente quem procura acha. Só que às vezes acha também a pessoa errada. Então eu posso deixar com que Deus traga, com que Deus acrescente, com que Deus me mostre, com que Ele me dirija. O que a gente precisa para prosperar é colocar Deus na nossa vida financeira. Parar de usar o nosso braço, de confiar na nossa capacidade, de ficar correndo atrás. Quando Deus, Ele quer trazer para você, Ele quer te ajudar. Aí diz o finalzinho do 34, para a gente poder encerrar. Como é que diz? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Deus está dizendo, fica pensando nas coisas de hoje, pensa nele e deixa que o amanhã Ele faz para você. Coloque esse amanhã na mão dele. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Claro que eu não vou ficar em casa de braço cruzado. Se eu fizer a minha parte, Deus fará a parte. Mas não esquece, Deus não fez ninguém rico, Deus não fez ninguém pobre. Os recursos Deus manda para todo mundo. O problema é o que nós fazemos com o que Deus nos dá. Tem aquele que é sábio, ele guarda, segura, ele investe, multiplica, se torna rico. O outro ganhou o recurso também, só que o outro gasta demais, faz dívida, pega emprestado isso e vai viver sempre aquela vida difícil. O recurso Ele está mandando para todos. O problema é o que eu faço com o que Deus está me dando. O que você faz com o salário que entra na sua conta todo mês? Ah, pastor, eu estou sempre sem dinheiro. A pessoa que está sempre sem dinheiro é porque ela gasta demais. Então talvez chegou um momento de nós começarmos a mudar o nosso comportamento. Às vezes o que eu preciso não é de mais dinheiro, é mudar o meu comportamento na vida financeira.